Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, nossa conversa de coxia, nós vamos falar sobre o melodrama. Eu tenho certeza que esse assunto poderá lhe interessar e muito, mas antes, vamos para a nossa vinheta. O melodrama ele tem a sua origem no século XVII e ele está associado à ópera e à opereta italiana, que une música e texto. Esse movimento estético ele aparece mais na Alemanha e na França, mas lá para as últimas décadas do século XVIII, mas se firma mesmo, na verdade, no século XIX, quando ele se torna mais popular na França, e as suas apresentações são populares, abertas ao público em geral, nos boulevards. Esse estilo estético ele se torna muito popular a partir da apresentação da peça O Mercador de Londres, de Lillo, né? Isso acontece lá em torno de 1732, onde ele coloca na peça coisas de sentimentos muito populares, né? Como o amor, a vida cotidiana, a traição, e isso chama muita atenção. Aí apresenta os primeiros tons do melodrama. Foi nesse mesmo período que Diderot ele lançou a sua teoria sobre o drama burguês. O francês René Charles ele foi um dos mais importantes da sua época por escrever esse gênero e ficou muito conhecido por ter escrito aí uma base de 100 textos. Outros grandes dramaturgos foram muito importantes para esse estilo de teatro e escreveram também as suas obras, né, se baseando muito do que já haviam, e eles colocaram em cena elementos antes nunca colocados no palco, como máquinas e assuntos do cotidiano, histórias de guerras, emoções mais populescas. E misturou também comédias, tragédias, colocando tudo isso no palco com uma nova linguagem, nessa coisa do exagero mesmo, levar ao exagero das emoções. O melodrama, ele é aquele estilo estético do fazer teatro que coloca no palco os problemas e as emoções do povo, coisa que antes não eram muito aceito, porque antes o que era levado até os palcos era sobre os deuses e suas realizações, os heróis. Mas esse teatro ele traz ao palco os ideais de liberdade, igualdade e também de fraternidade. As companhias melodramáticas, na verdade, ela traz para o palco atores que estão representando personagens que na verdade pertencem à mesma classe que o ator, ou seja, da mesma classe social. Está colocando no palco os problemas e as mazelas que o próprio ator tem. As personagens do melodrama, ela tem um tratamento moralista. E existe aquele grupo, né? Ou seja, os grupos, né? Tem o grupo dos bons e dos maus, né? Tem o grupo dos ricos e o grupo dos pobres. Então tem uma certa moral a ser exercida durante as cenas, né? E há um vício constante e punitivo que pune as personagens conforme o seu ato, né? Porque a mocinha ela vai sofrer durante muito tempo da exibição da peça, e a vilã vai fazer suas maldades cada vez com um requinte de crueldade, onde vai colocar o povo que estaria assistindo de tal maneira, de uma forma revoltosa com aqueles acontecimentos, sempre esperando o final, a redenção dessa mocinha. As matrizes temáticas do melodrama já são bem conhecidas por nós, porque o melodrama ele serve de base para tudo que nós conhecemos hoje como folhetim, como por exemplo nas telenovelas, né? Ou seja,
A mocinha, ela vai sofrer exageradamente durante toda a trama, ela vai lutar por um objetivo, vai receber a ajuda de alguém, vai ser trapaceada por outra pessoa, e tem aquele sofrimento, é tudo muito exagerado. Então, a história, nós já conhecemos bem como funciona, né? É aquele sofrimento exagerado para, no final, tudo dar certo. Um bom exemplo de melodrama, nós podemos falar sobre uma matriz melodramática, né? É que numa história onde uma mocinha apaixonada se envolve com um rapaz, ele promete casamento a ela, os dois se relacionam, ela fica grávida, ao saber da gravidez, ele dá o fora, desaparece. E essa mocinha, sem saber o que fazer, ela então se vê na obrigação de esconder essa barriga e chegando a ter esse bebê, e por determinado momento da vida dela, ela não consegue se estabelecer, vai trabalhar numa casa de uma mulher rica ou coisa parecida, até que se tenha esse filho, e ela tem que se livrar dessa criança por não poder cuidar. E depois, passando o tempo, por ironia do destino, esses dois se encontram, mãe e filhos. E aí começa uma nova saga. Então isso é muito comum ver nas telenovelas ou em roteiros de filmes, teatro, porque faz parte dessa construção do melodrama mesmo. Com relação ao ator do melodrama, né, a atriz melodramática, ela segue algumas linhas que são estabelecidas pelo melodrama. Existem algumas personagens pré-estabelecidas, né, que é a mocinha, o galã, a senhora, tem também a sobrete, que geralmente são as que vão fazer as vilãs, né? Então, é um teatro feito, na verdade, não por uma preparação artística específica para se fazer, mas muito mais pelo temperamento. Como tudo é muito exagerado no melodrama, né, os atores se destacavam, né? Aquela que chora desesperadamente, aquele que é muito mal, aquele que é forte demais, aquela que é delicadinha. Então, sabe, tem essas variações onde vai marcando os atores de tal forma. Um grande exemplo no Brasil sobre isso, nós temos a Regina Duarte, que ela é considerada a namoradinha do Brasil. Então ela foi classificada, né, dentre esses personagens do melodrama, como a mocinha, a eterna mocinha, né? E vocês podem ver que todos os papéis, com uma das exceções para Viúva Porcina, ela sempre fez mocinhas. Na sua dramaturgia é colocada em cenas questões relacionadas ao cotidiano, ou seja, a uma classe, ao povo. Então o tema sempre vai ter a ver com alguém. Alguém que está assistindo a esse teatro sempre vai se identificar com algumas daquelas passagens e que é temas relacionados ao amor, ao abandono, ao afeto, a um sonho. Então o melodrama, ele pega muito esses temas para ser trabalhado para conquistar o público através da identificação. É o público se vendo através daquelas personagens. A dramaturgia do melodrama, ela é considerada pobre, né? Geralmente eles consideram que a dramaturgia é pobre, né? Porque tem uma estética que é colocado para ser encenado, né, entre as falas e as ações, porque diz que há muito mais exagero na representação do que no texto propriamente dito, né? O ator sempre faz aquela cena, faz aquele momento parecer muito maior do que é. Quando tem uma surpresa, tem aquela coisa, né, de parar ali e ter aquela surpresa, aquele momento de silêncio, onde vai se chegar ao público, para o público pensar no que está acontecendo, no que ele está sentindo. Então é tudo muito lá exagerado, muito cheio de suspenses, para levar o público a caminhar junto com a história, se identificando com essas personagens. Essas companhias de melodramas,
elas eram pobres, né, sem muitos recursos, e eram levados agora, né, no século XIX, aos grandes teatros ou aos teatros mais pobres do Boulevard. Porém, eles não tinham recursos, tinham que se virar com aquilo que tinham. Então, geralmente, os lugares eram muito escuros, não tinha recursos algum de cenário, de figurino. Então, era tudo muito feito que improvisado mesmo, para se fazer esse teatro funcionar. Esse gênero teatral chamado melodrama chega ao Brasil. No começo do século passado, né, vem então as companhias de circo para o Brasil. E um dos grandes pesquisadores conhecido aqui no Brasil, que vem de uma família circense, é o Fernando Neves. E ele faz um resgate dessa história do circo e do teatro, que era o circo-teatro, né, que nessa época o circo apresentava entre as suas programações peças de teatro, né, melodramáticas, que eram pequenas esquetes apresentadas entre um espetáculo e outro. E claro que, como era um circo, eles colocavam esse exagero muito maior para representar essas cenas dentro do circo, que ficou conhecido como circo-teatro, e que isso foi levado, espalhado pelo Brasil inteiro. E esse gênero, provavelmente, se você pergunta uma geração anterior à nossa que esteve no circo, já viu alguma dessas cenas serem representadas. O próprio palhaço faz esses tipos de melodramas, né, mas de uma maneira muito mais cômica, muito mais engraçada, mas levando como base a história. No final do século XIX, o melodrama ele encontra seu espaço e se firma como um gênero teatral importante para as artes. E ele serve aí agora como base dos folhetins. E é levado tanto para o teatro como o cinema e também para a televisão. Ou seja, tem o seu reconhecimento como um gênero artístico. Bom, chegamos ao final de mais uma conversa de coxia, hoje falando sobre o melodrama. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo e que possamos nos ver no próximo programa. Eu vou ficando por aqui, lhe desejando um grande abraço, muita paz, muita saúde e muito sucesso. E até o próximo programa.